Então vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Está em Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências, desejos, tentação da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, humilhantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Pode comentar. Quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Não, a minha carne não vai permitir. Meu Nada, que isso. espírito não está bom para isso. Não, não pensa assim não, não pensa assim não. Tá todo mundo muito bem. Tá todo mundo nunca esteve tão bem. Nós nunca estivemos tão bem. Tantas encarnações, tantas sequências absurdas, tantas sequências ingratas, enfim. Nunca estivemos tão bem. Então, a gente não precisa ver o fundo do poço para ver que nós não estamos no fundo do poço, né? Então, a gente não precisa disso. Então, talvez essa página seja mais complexa ainda quando nós lembramos, por exemplo, da expressão máxima de Emmanuel, né? Quando Emmanuel vai e cita e diz que precisamos muito mais de espiritualidade do que de espiritismo. E é um choque cultural para o espírita, né? Porque o espírita que está estudando todos os preceitos, todos os conceitos, todos os símbolos que o espiritismo abre, né? Tira o véu da letra, esclarece. Aí você pensa, como assim eu preciso de mais espiritualidade do que de espiritismo? É justamente nesse conceito que ele está tratando na página. Você é um espírito imortal. Não pode dizer que é eterno, senão você sempre existiu, né? E nunca foi criado. Então é eterno somente Deus. Mas sim, você é um espírito imortal. Aí começa o problema.
Peraí, se eu sou um espírito e eu não sou carne, e eu não sou esse invólucro perispiritual que cerca o meu espírito, então o que eu sou em si, né? E o Espiritismo vem esclarecer para todos nós que tudo que você pensa, tudo que você sente, não em termos de sensações do corpo físico, mas com relação aos seus sentimentos, é oriundo do espírito. Ah, eu fui ali, dei um tropeção com o pé, bati na quina da mesa, ou da cama, da cadeira, não importa. Eu senti uma dor. A dor se propaga para o corpo físico, que se propaga para o corpo perispiritual, que chega a ter a sua consciência. Você sente uma dor física. Mas isso não é você. Isso é o uniforme que você está que você está vestindo. Então, Emmanuel, naquela frase categórica que ele deixa claro que precisamos de mais espiritualidade, é você se perceber como espírita. Você se perceber como centelha divina. Algo que é realmente muito difícil. Então, o que acontece? Todas as vezes que estamos animando um corpo físico, estaremos colocando sobre o corpo físico a nossa essência mais basal, mais essencial. Então a pessoa, de repente, tem uma tendência a ter um vício. Essa tendência de ter o vício, ela não procede do corpo físico. A ciência da Terra não consegue perceber a gênese, a origem desse princípio. Mas esse princípio está arraigado lá no espírito. E não é que ele tenha a tendência de ser viciado só em bebida alcoólica. Só muda o gênero, só muda o objeto. É viciado em comida, é viciado. Só que começa a mudar, né? Então, se algumas encarnações ser viciado em sexo é feio, a pessoa na outra se vicia em comida. Se na outra ser viciada em comida é feio, aí ela vai se viciar, de repente, em colecionar coisas, colecionar objetos, colecionar consciências. Só muda o objeto. O problema persiste, ele ainda continua sendo o mesmo. Então ficamos mudando de objeto. Qual objeto que mais queremos ficar prisioneiros? E sempre tentando criar um perfil e um padrão de felicidade. Nossa consciência está sempre buscando a felicidade. Então aquela pessoa que é materialista, consciente, eu sou materialista consciente, eu vivo a filosofia materialista. E alguns vivem de forma inconsciente. Mas quem vive conscientemente, ele persegue todos os possíveis abismos de prazer e reconforto que o resultado físico pode gerar. Então, por isso que ele vai falar aqui, que os próprios discípulos, vamos voltar aqui um pouquinho à frase anterior, quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam da existência da carne. Exigências da carne. Sim, a carne exige um monte de coisa. Você tem que fazer manutenção. Para de tomar banho e ver o que acontece. Dá ruim. Para de fazer os cuidados essenciais de tomar água, de você se alimentar, de você fazer um ritual repetitivo, que você vai fazer do dia 1 até o último dia que você vai ficar aqui no corpo físico. Você vai ver que a exigência da carne é, sim, extremamente demandante. Extremamente demandante. Se seus hormônios não estão equilibrados, você fica cansado, você tem problema disso, problema daquilo outro. Se você tem um desequilíbrio alimentar, você tem problema disso, problema daquilo outro. Alcançar o equilíbrio físico é extremamente complexo. Não é brincadeira. Eu quero ganhar massa muscular. Você quer ganhar massa muscular? Se você não ingerir X% de proteína por dia, em referência ao seu quilo corporal, você não tem a menor condição de ganhar massa muscular. Mas eu estou numa idade que eu estou com perda de massa muscular. Então você vai ter que aumentar essa taxa. Antes você podia comer 1,2 gramas de proteína, não é gramas de bife. Né? Você pega um bife, por exemplo, um bife de frango, um peito de frango. 100 gramas de peito de frango, botei na chapa para fazer. Só 20 gramas dessas 100 gramas realmente é proteína. O resto é água e gordura.
Então, só 20 gramas. Então, a ciência da Terra já começou a perceber isso. As exigências que o seu corpo físico demanda. Então, você pega qualquer hoje embalagem do supermercado, você olha atrás da embalagem, está lá assim, referência para uma dieta de 2.000 calorias. Então, há uma relação de cálculo energético que você demanda por dia e que você precisa se alimentar. É uma exigência, você não tem escolha. Não, eu vou desafiar essa exigência. Eu vou viver uma vida ausente das exigências do corpo físico. Mas boa sorte, não tem problema nenhum. Mas depois não fica com medo de ser chamado de suicida fora do corpo físico. Vão te chamar de suicida. Poxa, a vida é lá, o suicida e tal. E o suicida inconsciente é o que mais vira chacota. É o que mais vira chacota do outro lado. Porque todo mundo fica rindo. Por quê? Caramba lá, mais um que não percebeu que está cometendo suicídio indireto. Então, sim, temos que cuidar do corpo físico. Temos que ter atenção com o corpo físico. É uma exigência básica, ok? E é necessária, é extremamente demandante. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas eu não sou espírito. Por que está sendo solicitado para o meu espírito esse nível de exigência? Ué, porque se a gente soubesse cumprir com naturalidade, a exigência seria outra. Se a gente já consegue sublimar, cumpre todas as exigências da carne com facilidade, com equilíbrio, mas você está equilibrado a esse nível. Você pode até se desafiar a outros níveis quando lhe for compartilhado, está em contato com outras estruturas planetárias. Depois você vai para Júpiter. Júpiter igualmente tem lá a sua estrutura de corpo perispiritual para cada ponto. A questão é, você estando num corpo perispiritual mais grosseiro, animando um corpo físico ainda mais denso e grosseiro, você fica chateado quando fica cansado sem fôlego? Você fica zangado porque está se achando fraco? O corpo físico ele vai demandar aspectos internos da nossa alma. Vai demandar aspectos internos da nossa alma. Então ele comenta, é verdade que os apóstolos muitas vezes falaram da concupiscência, ou seja, os desejos, as tentações da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Então a gente pode ficar aqui a noite toda listando todos os desejos que nós temos. Todos eles vão estar atrelados ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. E tentação, nunca vi uma definição mais bela do que Chico Xavier apresentou. O que é tentação? Tentação é como um cachorro te perseguindo, um cachorro feroz querendo te morder. Você está fugindo dele, mas você está doido que ele te pegue. Doido que ele te pegue. Porque no fundo você quer viver aquela experiência da carne, ter aquela sensação de prazer, seja em qualquer aspecto, seja da alimentação, seja com relação às questões sexuais, seja o que for, custe o que custar. Aí começam os impulsos criminosos. Todas as vezes que temos relações com o nosso corpo físico e que nós queremos atender a certas necessidades, custe o que custar, aí sai do domínio do equilíbrio e entra o chamado impulso criminoso. A pessoa acha que tem que cumprir, não importa como. E quando que o desejo passa a ser nocivo? Quando ele transcende o equilíbrio, ele ultrapassa o limite do equilíbrio. E ele começa a produzir mal às outras pessoas e ao próprio executante, ao próprio executor daquele desejo. Quando que um desejo é nocivo a todos nós? Quando você só pensa nesse desejo. Quando você só quer atender esse desejo. Acorda pensando nisso, tá o dia inteiro pensando nisso, só fica pensando nisso e por vezes é um desejo aceito na sociedade. É um desejo aceito por todos. Então, por vezes, a pessoa tem um desejo, não, sexual não pode, sabe por quê? Porque nós fomos castrados durante 1000 anos. 1000 anos você não pode ter equilíbrio na atividade sexual. Você tem que evitar ao máximo, que isso é pecado. 99% da humanidade está prisioneira a esses efeitos. Aos efeitos do problema, quando fala, né? Nossa, a carne é fraca, todo mundo lembra do aspecto sexual. Só que o aspecto sexual, para mim, a meu ver, é o menor dos problemas.
Tem gente que limita ao máximo e transfere o problema para outra coisa. Transfere o problema para comida, transfere o problema para outros aspectos que têm retorno de sensação de desejo. Então tem pessoas que têm sensação de desejo mórbido, quer ver o outro ser humilhado, quer ver o outro ser maltratado, mas a pessoa não percebe, ela não fala para ninguém, ela está vivendo só na casa mental, só a casa mental dela está animando aqueles pensamentos. Então não tem jeito, ninguém vai impor uma transformação da nossa forma de pensar e sentir a vida. Nós vamos ter que experienciar. E Deus não nos pune em relação a nada disso. Nós vamos conhecer os limites de ação no modo tentativa e erro. Não tem outro caminho. Você vai querer viver uma vida assim, assim, assado, você vai descobrir que vai gerar desequilíbrios e vai impactar em diversas pessoas que você ama, inclusive em você mesmo. É esse o grande problema, né? Nós não percebemos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Ou seja, quem está dando os formatos, as necessidades, as sensações físicas no corpo físico, ou seja, toda a parte do sistema nervoso central, que aparentemente é o corpo físico que está desejando, não é o corpo físico, é o espírito. Somos nós. Então, não podemos nos enganar. O corpo físico possui exigências pesadas, possui. Você te lembra lá do livro Renúncia? Quem lembra do livro Renúncia? Alguém conhece esse livro? Tem radionovela. Tem até a radionovela dela. Quem quiser, por favor, É bom, busque, né? que é fantástico, é uma obra fantástica para assistir. Aí você vê a Alcione, né? Tava lá ocupada, numa estrela distante, né? Numa estrela distante, fazendo um trabalho lá importante. E de repente ela lembrou do Pollux, que era o grande amor da vida dela. E ela pensa, puxa vida, eu preciso ajudá-lo. Ela vai e solicita o responsável do setor para ter uma demanda pessoal para o Cristo. E pede a Jesus se ela poderia retornar ao planeta Terra para animar uma experiência junto com ele e ajudá-lo. Esse início do livro é chocante, porque o irmão que era responsável lá da atividade que ela estava executando, chega para ela e fala, minha irmã, você tem certeza que é isso que você quer? Você não tem mais necessidade de reencarnar. Há muito tempo que você não esteve vestindo um corpo físico igual como eles vestem lá. Você vai vestir e você vai querer procriar. Você vai vestir, vai brotar o instinto materno. Você vai querer ter descendentes. Mas você não tem mais nenhuma ligação com aquele planeta. Você não poderá ter filhos. Olha o que ele está falando. Ele falou isso para Alcione. Para Alcione. Não falou para um espírito qualquer. Ele não estava tentando desencorajá-la do ponto de vista, nossa, que cara malvado, tentando desencorajá-la. Não, ele estava tentando dar um conselho justo e nobre. Olha, você não vai poder. Você pode chegar lá e querer ter filhos, querer procriar, que é uma coisa natural do planeta. E é natural do planeta. É natural. Não se engane. Se não assim não ocorresse, você não teria nascido, né? Não teria nascido. Então, até mesmo o ato sexual em si, ele não é feio, ele não é sujo, ele não é nada, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Você está coparticipando da criação com os recursos que o corpo físico te fornece. Ah, mas eu fiquei perturbado, fiquei desequilibrado ou desequilibrada na atividade sexual. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu estou prisioneiro, eu penso, eu quero fazer isso 20 vezes por dia. Agora você descobriu que você não está lidando bem com esses potenciais. E você vai ter que buscar o equilíbrio. Quem vai te empurrar para o equilíbrio? Você mesma. Porque você mesma instaurou o desequilíbrio.
É esse o problema. O nível de autonomia que o espírito tem, que todos nós temos, a gente não consegue entender e acreditar. Ah, mas vai ter alguém me vendo, né? Pode ser que eu esteja errando, pode ser que eu esteja. Você está errando em 1000 coisas. Aí está preocupado só com uma? Devia estar preocupada com todas. E especialmente, quais são os sentimentos lá dentro da nossa alma que geram 30 problemas, que geram 80 problemas. Não fica preocupado só com um. Senão você apaga as reações do problema, mas não a causa. A causa do problema é mais profundo. Por vezes é uma busca de felicidade imediata, onde não compreendeu que a felicidade imediata não é do reino animal. A do reino animal é o quê? Preservação da espécie e preservação da vida. Essa é a única essência do reino animal. A sua essência é a fraternidade. Como é que você converte esses recursos que você tem no corpo físico para manifestar a sua essência? Porque quando você manifestar a sua essência na verdadeira proporção que Deus aguarda de cada um de nós, você vai começar a produzir felicidade, produzir alegria, produzir contentamento. Conseguir ter aquela sensação, cumprir o que eu tinha que cumprir. Então, essa essência é muito difícil de capturar. Nós demoramos muito tempo para capturar e vamos demorar ainda bastante tempo para capturar nas devidas proporções. Então, sim, quando ele diz que a nossa manifestação como espírito no corpo físico é fraca, é porque realmente é fraca. Ah, peraí, eu vou ajudar fulano, vou ajudar fulano em tal coisa. Começou a dar uma dorzinha nas costas. Passou de 1 hora o que está fazendo, você começa automaticamente lá dentro do seu íntimo pensar no seu bem-estar. Peraí, eu tenho que me preservar. Peraí, eu tenho que me preservar porque tem que sobrar mais tempo para mim do que para os outros. É automático. Você nem raciocina sobre isso. Automaticamente você faz isso. Então, estamos muito acostumados a estar em núcleos de convivência usando, e por vezes até abusando, do que as outras consciências trabalharam e se esforçaram para produzir estruturas estáveis. Chegamos num certo núcleo, chegamos em certos lugares, seja no lar, seja no trabalho, seja onde for, e queremos promover desequilíbrios para ter vantagens pessoais. É assim para tudo. É assim na atividade sexual, é assim na divisão dos alimentos, é assim na divisão das tarefas. O problema sexual é o mesmo de divisão de trabalho no trabalho, em qualquer tipo de atividade humana. É fácil você identificar. A pessoa quer conservar o máximo de recursos para ele mesmo, conservar o máximo de retorno para ele mesmo e o mínimo para todos. É aquela pessoa que está perseguindo somente a felicidade individual, como se fosse existir isso na Terra, como se o projeto divino promovesse felicidade individual. Então, o gargalo está na nossa compreensão da essência, da nossa própria essência. É claro que nós somos um elemento divino. Todos nós, sem exceção, somos elementos divinos. E esses elementos divinos, eles foram constituídos para refletir a luz divina nas suas devidas proporções, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança reflete luz. Quem reflete luz não reflete para si mesmo, não. Reflete para os outros. Então é muito difícil para cada um de nós compreender essa frase aqui. Essa frase fica até estranha. Tanto é que Emmanuel até depois pergunta, entretanto, então, o que é a carne? O que é então esse negócio, meu Deus do céu? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto dos fluidos condensados? Ele está dizendo o seguinte, Deus outorgou
obrigou que todos, sem exceção, quando estão prisioneiros a essa estação de trabalho chamada planeta Terra, você vai ter um corpo fluídico. Você fora do corpo físico, vai olhar para sua mão, você vai ver dedo, você vai ver braço. E você tem a obrigação de desenvolver esse corpo fluídico. O desenvolvimento dele é obrigação sua. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ué, já viu alguém nascer sabendo cozinhar? Já viu alguém nascer sabendo varrer chão? Já viu alguém nascer sabendo lavar roupa? Pega uma criança pequena, dá um monte de tarefa e espera. Você vai ver o problema que vai ser. Então, sempre estamos recebendo, sendo habilitados a recebermos novas opções, novos valores para transformarmos o nosso corpo fluídico. Só que o nosso corpo fluídico ele tem um problema gravíssimo. Ele é o dosímetro, igual aquele dosímetro de radiação que tem, por exemplo, nos operadores de raio-x. Isso é o nosso corpo perispiritual. Ele capta as nossas vibrações, capta os nossos pensamentos, capta os nossos desequilíbrios, capta até mesmo os nossos excessos. Capta tudo. Absorve tudo o que fazemos e pensamos. Sem exceção. É esse o problema. Ah, então eu vou ter que desenvolver um corpo perispiritual fluídico que por vezes eu fiquei décadas perturbando ele, décadas prejudicando? Ué, você não vai se sentir na obrigação de querer reconciliar e reestruturar o que você desestruturou? É lógico que todos nós vamos querer. Se nós não estamos nesse ponto, então estamos mais distante ainda. Mas todos nós temos essa consciência. Eu quero me reconciliar com a lei de Deus. Não tem problema, Deus deixou um lembrete para você contínuo. É o seu corpo perispiritual. E ele é o formador, ele é o que vai dar forma e condicionamentos para o próximo corpo físico. Ah, mas aí eu posso pedir para vir sem braço para pagar uma falta? Não se você, no próximo, usar o braço para o mal de novo. Não adiantou nada vir sem braço. Ah, vou vir cego, para não desejar mulher de ninguém. O que adianta? Assim que você voltar com o olho, você bate o olho em alguém e começa a desejar a mulher do outro. Então o problema não está em enxergar ou não enxergar. O problema está na sua essência espiritual. De querer atender os seus desejos, não importando se os outros vão sofrer por causa disso. E geralmente é sempre assim. Você quer ter uma alegria profunda? Você quer ter um desejo realizado? Pode observar e anota as consequências desse desejo maravilhoso que você quer executar. Muitos irão sofrer para você conseguir isso. E é sempre assim. E engraçado, você sempre... com quem você vai conviver? Você só vai conviver com quem irá alimentar os seus desejos. No mínimo, irá suportar os seus desequilíbrios. São as chamadas uniões estáveis. Qual a estabilidade que tem? Ambos suportam um defeito do outro. Ambos suportam os desequilíbrios um do outro. Se a pessoa quer beber até cair e o outro não bebe, acho muito difícil eles conviverem por muito tempo. É muito pouco provável. Um não vai apoiar o outro, porque sabe que poxa, está destruindo o corpo físico dele. Eu não posso apoiar isso. Então é muito difícil você estabelecer esse tipo de complacência. Um não vai ser complacente com o outro. Um vai ajudar o outro. E essa é a ideia da evolução. Imagina se você se reencarnar somente com pessoas que concordam com tudo que você quer fazer. Para e pensa. Lembra lá dos reis de antigamente. Eles tinham, 12 conselheiros. Se os 12 pensam iguais, ele manda os 12 embora e contrata mais 12. Ele quer opiniões diferentes. Senão, como é que ele vai escolher melhor? Já tendo opiniões diferentes, é difícil escolher. Imagine se todas as opiniões forem iguais. Então, sim, o tempo todo estamos tentando evoluir a nossa capacidade de sentir e de escolher. Ou seja, desenvolvermos nós mesmos para o amor e a sabedoria. Não tem jeito. Só vamos transformar nosso corpo fluídico
quando estivermos operando com mais amor e com mais sabedoria. É assim que isso se transforma. Não tem outro jeito. Então, naturalmente, agora vem a resposta. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre. É óbvio. É óbvio. Se ele tem um projeto que vai ter que bolar sistemas de reencarnar outros espíritos, ou seja, filhos, filhas, você tem que ter no mínimo libido. Você tem que ter no mínimo desejo sexual. Ou você vai querer fazer extração e fazer fertilização in vitro. Você vai querer viver a lógica da carne. Viver mesmo. Não foge, não. Então, naturalmente, esses fluidos perispirituais, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre. É óbvio que obedecerão. No que designais por lei de hereditariedade. Então, o seu próprio perispírito está aceitando, a sua própria constituição fluídica está aceitando nascer naquela família. Poxa, mas aquela família tem um problema lá grave, genético, e, poxa, vai causar uma impressão estranha no meu corpo fluídico. Meu amigo, você quer pular na experiência e viver ela 100% ou quer ficar escolhendo? Não, eu vou pular de cabeça, eu quero viver a experiência. Então, sim, você vai ter condições de hereditariedade que não tem nada a ver com culpa. Eu herdei no meu corpo físico um probleminha aqui no fígado, porque existe um grupo que tem um probleminha no fígado. Sim, você herdou, sim. Não tem problema nenhum. Você vai se adaptar a isso e vai. Se eles estão passando por essa dificuldade, por que você não pode? Ser especial? Não. Então vai lá e anima a sua consciência, desenvolva o seu coração, tenha mais cuidado com o seu fígado. Você vai ter que ter mais cuidado. Porque às vezes aquele desequilíbrio no fígado daquele grupo é porque aquele grupo junto beberam muito, mas muito, outras encarnações. Ficaram viciados em grupos inteiros em bebidas alcoólicas. Destruíram a composição fluídica relacionada ao fígado. E agora tem que reencarnar aquele grupo com essa dificuldade, porque é um freio. É um freio, não é uma punição. Esse é outro aspecto difícil de conversar na doutrina espírita, porque outro dia até surgiu esse assunto. Tem certas palavras que você tem que ir lá no francês. Pega o texto de Kardec, vai lá no francês e traduz do francês para o português. O tradutor... mas o tradutor é um super sábio, ele entendia muito de francês. Sim, mas não entendia nada de espiritismo. Então você vai ver punição, punição, punição para todos os lados. Só que punição do francês para o português é falso cognata. Vocês sabiam disso? Qual foi a chance dele errar isso? 1000%. Se sua consciência acredita que Deus pune, você vai traduzir. Quando você lê punir em francês, você vai botar punir. Mas se você pegar o tradutor e for correr atrás, você vê que não é punir. Mas a obra foi traduzida então errado e ficou assim mesmo? A busca da verdade não é de graça. Requer muito esforço, muito empenho. A gente não pode pegar assim, porque alguém traduziu punir, você vai aceitando. Senão você achar que você tem que ser um pai e mãe que tem que ficar punindo a criança. A criança cometeu alguma coisa de errado? Você chicoteia a criança. Décadas atrás, era super normal. Todas as crianças apanhavam. Algumas ficavam pingando sangue. Tu vai fazer o quê? Era o natural. Agora, quando você para observar, na verdade é o psiquismo daquele espírito que acredita que está fazendo até um trabalho divino. Eu tenho que educar essa criança. E eu vou forçá-la a reconhecer os limites através da dor. Porque ele acredita que Deus fica te educando através da dor. Ele acha natural fazer o mesmo. Afinal de contas, estou fazendo o trabalho de Deus, né? Vocês entenderam? Deus nunca fez isso. Deus nunca criou leis para nos criar dor. Ao contrário, ele criou leis perfeitas, maravilhosas para nos disciplinar. É a questão de disciplina.
Ó, tem a lei da gravidade. Precisa falar para alguém, olha só, se você pular do segundo andar, diretamente no chão, você vai quebrar o seu tornozelo, vai quebrar o seu joelho, de repente você vai ter que quebrar seu quadril. Não, mas eu acho que eu consigo. Aí você acha que Deus criou a lei gravitacional, né? Uma lei gravitacional, e você está querendo forçar os limites dessa lei para descobrir até onde é o limite. Aí você acha que quando você se quebra todo, aí é culpa de Deus. Não é de Deus. É sua. Você que não conhecia os limites. Você que não compreende que existe uma zona para você trabalhar. Até 3 metros, várias pessoas conseguem pular. Outras só conseguem de 1,5 m. Outros pulam e conseguem rolar. Você vai descobrir o seu limite. Agora, você precisa operar no limite? Você precisa viver no limite? Não, porque o meu prazer é pular do alto para me quebrar todo. Ok, cara, então pula. Não tem problema nenhum. Só que tem uma consequência. Mas é assim para tudo da nossa relação com a carne. Só assim a gente percebe. É engraçado que a gente só percebe essa diferença quando a gente conhece os casos extremos. Por exemplo, existe uma doença do sistema nervoso central onde a pessoa não sente dor nenhuma. Nenhuma, zero. Ela bate nos lugares, vai se cortando. Ela não percebe. Se corta, sangra, bate, sangra, não sei o quê. A maioria desencarna precocemente. Porque ela não consegue psiquicamente reconhecer os limites. Reconhecer que você tem que se proteger. Anda sem sentir nada, então ela faz o que bem entender. Então bate o braço em qualquer lugar, não sentiu mesmo, qual o problema? Mas quando vai ver, ficou um hematoma. Bate a perna em algum lugar, mas quando foi ver, ocorreu um corte, uma ferida. E todo mundo que já brincou aqui na Terra sabe disso. Toda criança sabe disso. Assim que se arrumou uma ferida, corre para lavar, tira as sujeiras, bota o antisséptico, né, para matar os micro-organismos que podem ter se alojado ali na ferida. Se você não fizer isso, você vai descobrir que pode ficar até preto. E pode gerar o quadro chamado sepsemia. Chegou a sepsemia, chamada infecção do sangue, não tem volta. Você vai desencarnar. Não tem remédio para te curar. Não aqui na Terra. A não ser que tenha alguma medicação divina. Mas fora isso, não vai ficar. Você vai desencarnar. O seu corpo físico, esse aglomerado de fluidos mais condensados, não irão suportar. Não vai ocorrer. Então, o projeto divino é perfeito e lindo. Todos os recursos materiais estão aqui para nos educar. Reconhecemos os nossos limites, reconhecemos as nossas capacidades, o nosso empenho, o nosso foco. Não, mas eu só vou ajudar. Olha, só ajuda alguém, só ajuda o próximo até 5 da tarde. Eu não gosto de pegar a noite, né? Eu não gosto de andar na noite. Mas você deixar a pessoa sofrendo então a noite toda e só vai continuar ajudando na manhã seguinte? Imagina se você não tivesse nenhuma limitação. Né? É muito legal você ver as histórias de super-herói. Né? Você pega as histórias em quadrinhos de super-herói, é muito engraçada. Porque você fica assim, caramba, o cara pensou perfeito. Se o corpo físico não tivesse limite nenhum, ele ia fazer o que bem entender. Ia ser um caos. Ia ser um caos generalizado. Uma única pessoa tendo tais poderes ia ser um caos desgraçado na Terra. Ele só ia enfiar os pés pelas mãos. Só ia provocar desequilíbrio. Porque ele ainda não ama. É óbvio que tem que ser fraco. É óbvio que tem que ser frágil. Se for extremamente resistente, a pessoa se arrebenta toda. Algumas pessoas são mais resistentes ou são mais fortes. Em vez de pegar essa força para ajudar o próximo, ela pega essa força para subjugar o próximo, maltratar o próximo. E às vezes a pessoa não é nem tão forte assim, mas só por ter a memória de ser muito forte em outras encarnações, acha natural subjugar o próximo. O problema está no corpo físico ou está na essência? Está na nossa essência. As nossas experiências equivocadas, porque nós nos apaixonamos por elas. Nossa, foi um guerreiro super forte, ninguém me derrubava. Cuidado,
É um teste. Você vai ter que reencarnar sem esse corpo físico depois. Nossa, foi a mulher mais linda da face da Terra. Cuidado! Você vai ter que reencarnar em outros corpos físicos que não vão ser nem um pouco belos. Aí o que você faz? Aí a pessoa passa a se odiar. Odeia o próprio corpo físico. Porque ela lembra, no fundo, lá no fundo da consciência dela, ela lembra que todo mundo ficava atrás dela, que todo mundo admirava ela, que achava ela especial só por refletir a luz. Né? Quando a luz chega até nós estamos enxergando alguém, você está vendo o reflexo da luz sobre aquela pessoa. Está vendo a luz que ela emite, né? Ah, estou vendo alguém, estou vendo uma parede. Você não vê parede, né? Você vê a luz que vem da parede. Você só enxerga luz. Você não enxerga mais nada, a não ser luz. Você não enxerga objetos, na verdade. Você enxerga a luz que reflete desses objetos. Aí a pessoa está lá refletindo aquela luz, aquela aparência, mas às vezes a pessoa está sofrendo profundamente. Aquela Mary Monroe, ela deixou umas biografias chocantes. Como é que uma pessoa daquela, com aquela beleza, ela se sentia altamente sozinha? Vivia um nível de solidão absurda. As pessoas só queriam, na verdade, consumir o visual dela, consumir a aparência dela e a essência dela. Ninguém conhecia. O que ela acha da vida, o que ela pensa, o que ela dá uma gargalhada, o que ela fica triste. Ninguém queria saber. Então, é um nível de superficialidade que ainda vivemos muito grande, mas não tem nada a ver com o corpo físico. É a nossa essência. Nossa essência espiritual ainda é altamente desequilibrada, altamente subversiva. Então ele continua, mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Ou seja, o corpo físico ele é passivo. Quem está orquestrando como pensar, como agir, como reagir é o espírito. Ah, então você está querendo dizer, então, quem tem desejo sexual não é o corpo físico? Exatamente. É a sua consciência manifestada nesse planeta, nessa época, nesse corpo físico, você tem desejos sexuais naturais, interligados a uma essência de procriação. E que é totalmente natural. E é totalmente equilibrado. E você vai ter que descobrir o que é desequilíbrio. Ninguém vai poder te contar o que é desequilíbrio. Ah, então comer uma fruta, um chocolate não é desequilíbrio? Não, não é desequilíbrio. Você vai ter que descobrir quando vai começar a ser um desequilíbrio. Você que vai ter que buscar compreender quais são os limites do equilíbrio. Ninguém vai fazer isso por você. Mas ninguém mesmo. Então ele continua, podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou mais de seu possuidor. Então, você está dentro de uma casa. O que você faz dentro da sua casa? A essência é essa. Você irá se manifestar nessa casa. Aí você está na casa, começa a falar mal da casa? Não, a culpa é da parede. Eu estou vivendo essa dificuldade, esse desequilíbrio, culpa é da parede. O que a parede tem a ver com isso? Você está querendo imputar algo que segue o que você está demandando, o que você está orquestrando, ou seja, um conjunto passivo, totalmente passivo, que quem coordena e guia é você, aí você quer botar a culpa nisso, nessa parte passiva, e não em você mesmo. Então, você está vendo que é um mecanismo de fuga. Estamos o tempo todo fugindo da nossa própria essência. Então, quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, todas as faltas que você comete, faltas que a gente não percebe. A gente não percebe uma série de faltas que nós cometemos. Então, o meu psiquismo ainda está muito prisioneiro a pecados da carne e somente a parte sexual. Ah, é? E o que você pode querer promover para alcançar esses recursos? Então, existe um nível de perturbação no planeta
que não dá nem para narrar aqui, com relação à área sexual, que é impressionante. É impressionante a loucura que é. Hoje no mundo busca-se o quê? Ao máximo a justiça da terra, já entendeu, a criança tem que ser protegida. Pô, mas olha o nível de perturbação que tem com relação à criança. E as pessoas continuam filmando criança, colocando no YouTube, filmando criança, colocando no Instagram. Quem você acha que vai atrair? Vai ser atraído por ver a imagem, fotos de criança? Uma outra mãezinha que ama muito crianças? Aí você está vivendo no mundo cor-de-rosa. É lógico que a pessoa perturbada, viciada em perseguir crianças, irá buscar esse recurso de acessar esse tipo de informações. Então, os pecados da carne são as faltas. Faltas. Você está provocando dores em terceiros. Você está provocando desequilíbrios em terceiros. Então, se você está provocando desequilíbrios em terceiros, vamos supor que a gente não consiga reconhecer as nossas faltas. Então, a gente tem que começar a analisar as nossas ações. Olha, eu corri atrás disso, isso me dá muito prazer. Tá maltratando alguém? Tá maltratando a você mesmo? Desculpa te interromper, Tosé. Tá te imputando desequilíbrios? Sim. Aí até chegar na própria criança, né? Porque como a tecnologia é muito avançada, ter muito cuidado de realmente divulgar as fotos da imagem das crianças no qualquer site, porque esses irmãos aí, eles acabam chegando até a criança. E como muitas crianças estão envolvidas muito na internet, no celular, né? Sem vigilância até dos próprios pais, né? Que tem muitos, assim, muitos acontecem da pedofilia, todas outras coisas mais, entendeu? A influência chega até a criança e levando as crianças para outros não sei te explicar direito, outros caminhos, entendeu? Não, com certeza, mas se todos nós recordarmos a história da humanidade, até bem pouco tempo. Aliás, até na legislação brasileira, não sei se vocês sabem, uma criança de 14 anos pode casar. Acho que a maioria desconhece isso. Crianças podem casar, é só os pais assinarem o papel. Então, se tem um bom arranjo do ponto de vista financeiro, os pais assinam. Vocês sabiam disso, né? Eu acho que vocês sabiam disso. Então, você fica pensando assim, peraí, mas quer dizer que tem espíritos que antes casavam com crianças com 12 anos? Sim. E agora reencarnam. E você chama ela hoje de pedófila. Mas, engraçado, até 2 séculos atrás podia, agora não pode mais. Ele não sabe disso. Ele não sabe disso, não. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Se você pegar uma pessoa, um adulto hoje, que tem uma formação, uma consciência sobre a criança, e você transportar ela para 2 séculos atrás, ela não vai ela vai se sentir constrangida se alguém falar que ela tem que casar com uma criança. Que isso? É uma criança. Você está doida? Vou casar com uma criança? Você surtou? Então, por vezes, a gente esquece isso. Esses espíritos estão reencarnando. Estão reencarnando. Ah, mas, poxa, ele tem que aprender a abandonar aqueles hábitos do passado. Tá, porque você quer, né? Porque, naturalmente, ele não acha errado. É esse o ponto grave da situação toda. As nossas faltas, devido à nossa condição inferior espiritual, nós não percebemos. Então, hoje, a sociedade protege a criança, protege vários nichos que não protegiam no passado. Então, quem vivia aqueles hábitos do passado vão ter que se reeducar por exigência mínima do presente. Então, temos que compreender que, sim, existe esse desequilíbrio. E existem pessoas que escondem esse desequilíbrio por vergonha, porque não compreendem por que eu sou atraído por crianças. É muito fácil querer separar essas pessoas da sociedade. O difícil é reeducá-las. Como é que você reeduca uma pessoa dessa? Porque é isso que o Cristo quer. A proposta do cristianismo não é segregar espíritos do planeta. Olha, esse assassino,
gosta de matar os outros, gosta de ver cabeça rolando, rampa abaixo. Ele adora isso, dá até gargalhada. Tá, como é que você pega essa pessoa e auxilia no projeto do Cristo em transformar ela, em ampará-la? Como que faz isso? Isso é a essência do cristianismo. É a parte mais essencial. Você não quer esses espíritos afastados, mas também você não quer expor, é claro, né, ninguém para que esteja próximo de pessoas que vão impor o mal. Você não vai induzir que outras pessoas vão sofrer porque você quer ajudar alguém. Não é assim que funciona. Senão seria até um projeto cruel, de crueldade. Deus não planeja crueldade para ninguém. Ninguém, zero. As faltas devidas às condições inferiores é natural do espírito reencarnante. Uma condição espiritual que vai se manifestar no corpo físico, mas é uma condição espiritual. Então, esses desejos humilhantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor. Sim, tem várias pessoas que traem. Traem a confiança, traem o bom senso. Nunca foram da carne. É tudo essência espiritual. É o próprio espírito. Para atender ele ser atendido ao que ele acha que é o mais certo, ele não se importa que o outro seja prejudicado, não se importa que o outro fique numa situação subalterna de escolhas, desde que a escolha que ele esteja tomando, ou ela esteja tomando, seja satisfeita primeiro. Aí as pessoas falam assim, pô, mas isso é a pessoa que quer manifestar desejos egoístas. É exatamente isso. Claro que é. Claro que está ligado ao egoísmo. Claro que está ligado ao orgulho. Por quê? Por que está ligado ao orgulho? Porque a pessoa pode dizer assim, eu mereço. Eu mereço ter essa satisfação. Como é que você vai falar para a pessoa que ela não merece? Que ela não pode ter satisfação porque provoca dor em terceiros, né? Então, é esse aspecto que é difícil a gente perceber. Mas olha só, gente, só para fechar aqui, essa frase muito importante. É preciso instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Essa frase encerra tudo. É isso que acontece quando você vem para a carne. Você vai perceber o desequilíbrio, você vai perceber que isso provoca dor em terceiros, você vai perceber que isso provoca tristeza em terceiros. E você vai ter que trabalhar para dominar esses recursos. Vou só fazer a prece aqui rapidinho e a gente prossegue para a próxima reunião. Eu vou abrir o próximo link e a gente continua de lá. Não vai dar nem tempo, falta só alguns segundos. Vai dar tempo. A gente continua lá então. Então, só para retomar aqui a linha do pensamento, essa frase é muito importante. Essa página, desculpa prolongar demais, mas ela é muito importante. A compreensão de sua necessidade de autodomínio. Então, o que está acontecendo? Cada vez ocorre mais, a estudante superior vai deixando um pouquinho mais de lado, vai restringindo menos o processo. Então as pessoas antigamente reencarnavam, por exemplo, no interior. Aí dizia assim, no interior nunca vi isso. Geralmente as pessoas do interior falam muito isso, né? Não, no interior eu nunca vi isso. Esse problema social, essa coisa de estuprador, que não sei o quê, eu nunca vi isso. Mas qual era o seu vizinho mais próximo? Não, o próximo vizinho mais próximo era 5 km de distância. Então, você reencarnou numa época onde você foi poupada de estar em contato mais íntimo com grupos altamente perturbados. A única diferença é que você foi isolado. Mas a pessoa não percebe isso. A gente geralmente não percebe isso. Aí quando reencarna na cidade, é um montoeiro danado. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você falar assim, olha só, você tem um metrô, tem que separar o vagão, vamos ter que criar uma regra de separar o vagão, porque tem homens lá que não respeitam as mulheres.
Você falaria que isso seria... Não, que isso é impossível. Isso não existe. Hoje estamos vivendo essa realidade. Temos que separar o vagão. Aí você fica pensando assim, cara, parece que as coisas estão ficando mais descontroladas. Não, as pessoas buscavam a necessidade desse autodomínio. Elas tinham essa necessidade. Só que eram outros espíritos. Os que estão reencarnando agora são de outra época. A gente tem a mania de acreditar que a humanidade evolui numa linha reta. Não é, porque cada batelada de reencarnações são grupamentos diferentes, de épocas distintas. Então, a gente está reencarnando alguém que está 300 anos sem reencarnar. E aí, o que você faz? Como é que você faz? Não, mas ela vai ter a atuação do pai, da mãe, que não sei o quê, que vai ajudar, que vai isso, vai aquilo. Mas às vezes a mãe e o pai estão desistindo. Estão num processo de desistência. Acredita que o projeto do lar não é importante. O pai vai pegar o filho e vai estimular no prostíbulo. Olha, eu tenho que iniciar você sexualmente. Aí leva no prostíbulo para ensinar ele como é que faz sexo. Você já parou para pensar nisso? O que acontece com essa consciência? Mas isso foi um tempo atrás e hoje ainda continua em certos lugares. Vários lugares continua isso. Vários lugares continua isso. Então, assim, todo mundo é livre para operar do jeito que bem entender. Olha, você pode causar um problema grave nessa consciência dessa criança. Ele vai achar que isso é o natural, que isso é o normal. Mas se não for assim, como é que ele vai descobrir o normal? Ele vai ter que descobrir com uma pessoa que ele ama, que ele gosta. Eles vão se descobrir juntos. Vão se respeitar, vão se amar, vão ter um carinho pelo outro e vão se equilibrar. Se um perceber que um está desequilibrado em relação ao outro, vai assim, isso aqui não, isso aí vai, né? Não dá, isso desequilibra. Isso é excesso. Eles vão se autorregular. E a pessoa vai autorregular um domínio porque ela não quer impor dor em quem ela ama. Ela não quer impor sofrimento, desconforto em quem ela ama. É essa questão da necessidade de autodomínio. Agora, se a pessoa não está naquela vibe, não, o que importa é meu prazer agora. Pode ter certeza, a pessoa vai enlouquecer e vai fazer as maiores barbaridades do mundo. Porque no fundo, a pessoa está buscando a felicidade. E ela tem quase certeza que a felicidade é agora na condição física. Só que não é. Aí, geralmente essas pessoas depois ficam falando, puxa vida, eu queria tanto ter criado uma vida de relação com alguém, ter formado uma família, queria agora estar com um filho e tal. Aí você fica, caraca, a pessoa era totalmente doida, aloprada. Dormia com Deus e o mundo. Tá em pé, tá andando, ainda fazia piadinha, botou o pé no chão, sentou no vaso, botou o pé no chão, já tá no tamanho certo para fazer sexo. É isso. É a busca pela sensação direta, psicoticamente. É uma psicose, uma doença psíquica. Então todos... mas só com relação a isso? Não, é com relação à bebida também. O álcool, a pessoa fica naquela insistência do álcool, pela sensação química do álcool. Só que só a primeira dose daquela sensação, a segunda já não dá a mesma dose. Mas ele não percebe, ele continua aumentando aquela dose, porque ele quer ter aquela sensação inicial que ela não se repete. Então a gente está assim ainda, nessa busca desenfreada, achando que a felicidade está no aspecto externo. O aspecto externo vindo para o interno. A fulana vai me dar prazer. Aquela bebida, aquela comida vai me dar prazer. Não, olha só, esse ambiente lindo desse país, né? Foi para um país nórdico, foi para um país disso, país daquilo. Esse ambiente, essa vista vai me dar prazer. Daqui a pouco você está lá, você está tão triste quanto qualquer um que está lá. Então as pessoas estão sempre nessa busca desenfreada do externo, promovendo, né, felicidade no meio interno. Não existe isso. Nunca existiu. Esse é o grande gargalo da nossa existência animando o corpo físico. A gente descobre que a gente só é feliz quando a gente consegue brilhar os nossos potenciais de amor e de sabedoria. Então, sim, vamos ter
Nós vamos ter que compreender a necessidade de autodomínio. E a gente descobre rápido. É rápida. Quer se viciar nisso, naquilo? Ninguém vai se opor. Cai dentro, se vicia. Só que depois, você vai ter que conseguir sair do vício. É com você. Então, acordando-lhe as faculdades de disciplinador. Aí ele começa depois a ser um disciplinador. Né? Começa a falar, não, que Deus me ajude a ter discernimento para observar o que eu devo, o que não devo fazer. Deus não vai poder te dar o discernimento. Ele não vai te dar isso. Isso é conquista. Você vai perceber que ficou em desequilíbrio e vai ter que reequilibrar. Não é assim? Por exemplo, você comeu uma comida muito gordurosa e você não tinha consciência que aquele volume de gordura o seu corpo não processava. Você passa mal. Aí você começou a passar mal. Tu tomou um remédio, tomou isso, tomou aquilo. No dia seguinte, você tenta comer o mesmo volume do mesmo produto, do mesmo material? É óbvio que não. Você para e pensa, peraí, isso aqui me fez mal. Se eu for comer, eu vou comer uma fração bem pequena. Você começa a querer disciplinar a sua iniciativa dessa busca. Eu estou buscando me alimentar daquele objeto. Eu estou buscando me alimentar daqueles hábitos. Você começa a disciplinar. E você vai conseguir renovar a si mesmo. É inevitável. E aí você vai ver diversas pessoas assim, reencarnando como sílico. Né? A pessoa tem uma alergia profunda com a proteína do trigo. Aí você fala, puxa vida, o trigo está em tantas coisas, né? Como é que pode? A pessoa tem alergia. Mas é a própria consciência dela. Ela era viciada em pão. Ela desencarnou e só pensava em pão. Só queria saber de pão. Se ela sentir cheiro de pão, ela tem que comer pão. Se ela for na casa de alguém e ver alguém comendo pão, ela tem que pedir o pão. Aí ela tem que renovar esses recursos. Ela pode impor o próprio sistema físico dela. Eu não quero comer pão como eu comia antes em outras encarnações. Eu tenho que causar uma limitação física. Eu sei que é difícil a gente perceber isso. Mas sim, Jesus permite. Você quer isso, meu filho? Então, vai lá. Você tem toda a razão, vai lá. Pode falar, mano. Pode falar. Interessante que o que você disse, ainda é algo exterior, ainda não é algo de fato, digamos assim, eu já venci isso. Não, ainda é algo, é um recurso, uma ferramenta que a gente está usando para esse processo de um dia dizer, já estou independente, já não me causa menor, assim, já venci. Ainda é algo, ainda não é? Então, mas é importante mergulhar primeiro na dependência. Eu sei que vai soar estranho o que eu estou falando, mas você vai ter que mergulhar na Terra. Então, existem espíritos que ficaram, por exemplo, centenas de anos dentro de mosteiro, dentro de não sei o quê. Não, tem que viver em isolamento. Séculos espíritos ficaram reencarnando dentro de mosteiro. Não, eu tenho que viver como no mosteiro. Eu tenho que me fugir de todo o pecado que tem no mundo. Tudo bem, você quer fugir? Existe um preço para isso. Quando você reencarna e não pode fugir, nossa, a vida é pesada. Nossa, que absurdo, a vida está muito difícil. Nossa, que absurdo, como essa coisa toda é perturbada. Começa a achar tudo bom e nada presta. É a maioria que estava prisioneiro a esses lugares de convento, de lugar mais fechado, elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar o nível de desequilíbrio que está a sociedade. Só que o nível de desequilíbrio sempre esteve naquele nível. A única pessoa que não era informada do nível de desequilíbrio era ela mesma. O que eu estou querendo dizer com isso? Iremos reencarnar com pessoas altamente desequilibradas. Iremos reencarnar com pessoas que possuem, às vezes, mais vícios do que nós mesmos. É natural. É natural. Só vamos buscar a renovação de nós mesmos buscando auxiliar a renovação de quem está perto de nós. Como é que você vai ter amor ao próximo se você não ajuda o outro a se reequilibrar? Senão a gente não vai ter amor ao próximo. Você quer o melhor para o próximo, você não quer o pior para ele. Né? Eu nunca vi, por exemplo, você tem um amigo que é alcoólatra. Aí você sabe que ele ficou tantos meses internado, sei lá, 1 ano depois você encontrou com ele.
Pô, vamos marcar de nos encontrar. Tu vai marcar num bar, cara? Vai marcar num bar com ele? Não tem sentido físico isso, cara. Você está judiando a pessoa. Tudo bem, o nível de restrição que a pessoa tem é absurda. Você tem que marcar um café da manhã. Vamos marcar uma vida noturna. Você vai marcar, de repente, uma pizzaria, mas tá todo mundo bebendo na pizzaria, até quase cair. Então é raro você achar um ambiente que a gente pode classificar assim, um ambiente em que tem um horário familiar. Então, é muito difícil. Ah, mas o que isso tem a ver comigo? Ué, como é que você está achando que você vai ser um renovador de si mesmo se você não se preocupar com o próximo? Porque estar buscando ser um disciplinador e um renovador de si mesmo em Jesus Cristo é se preocupar com o próximo. Se preocupar com si mesmo, cumprir suas obrigações de transformar nossos abismos morais, aprender a fazer o bem e aprender a se preocupar com o próximo. Essa é a complexidade toda do sistema. Não é uma coisa unitária. Peraí, eu então não vou me viciar no sexo, não vou me viciar em comida, não vou isso. E quando você tiver que conviver com alguém que é viciado em comida, que é viciado em sexo, que é viciado em drogas, você vai se drogar junto? Vai ficar viciado junto? Então, assim, nós só vamos realmente nos testar, realmente, quando a gente mergulhar na experiência junto com aquele outro. Aí você mergulha na mesma experiência, vivendo as mesmas circunstâncias, os mesmos minutos, os mesmos atos. Aí você fala, não, isso está prejudicando a nós dois. Temos que nos renovar. Então tem espíritos que mergulham na carne em situações lastimáveis para tentar sair. Está lá no livro Céu e Inferno. Tem até uma mensagem de um espírito em que ele pede para vir viciado. Eu quero vir viciado em drogas. E eu quero ver se eu tenho forças para sair disso. Eu sei que é difícil a gente acreditar nisso, né? Pô, caramba, o cara pedir para vir viciado em droga. Quem que é isso, né? Sabe que é difícil largar. Mas o cara era viciado em tudo quanto é tipo de droga, só mudava o assunto. É bebida, é isso, é aquilo, é pó, é não sei o que, é ópio, é não sei o que. E a pessoa perde a encarnação. Então, de repente, o espírito conseguiu se reconciliar, conseguiu se reequilibrar, conseguiu ter um autodomínio. Aí ele quer testar esse autodomínio. Ele quer testar esse autodomínio. Isso que a maioria das pessoas esquecem. Então, tem espírito que conseguiu reconhecer que tal situação é errado, mas ele quer testar. Ele quer ver se ele vai ter essa capacidade de suportar a exigência. Na hora H, você faz o quê? Você continua fazendo ou não? Então, é muito difícil. O nível de sofisticação da nossa alma é muito difícil. E não existe uma alma igual a outra. Não existe. O que existe de igual em todos é que todos nós somos filhos de Deus. E todos nós estamos marchando para Deus, crescendo em amor e sabedoria. Só que essa sabedoria de saber escolher, de saber viver melhor, de produzir o bem para todos, dá um trabalho danado de aprender. A gente aprende sofrendo. Nós não chegamos aqui na Terra com o manual de instruções. Já para pensar? Ninguém chega com o manual de instruções. Eu devo fazer isso, eu devo buscar aquilo, eu devo buscar aquilo. Não, você chega somente com a sua consciência e mais nada. E mais nada. E dependendo de onde você cai, está arriscado você cair com pais levianos. Leviandade no sentido de estão adormecidos para as necessidades do planeta, adormecidos para as necessidades de transformações. E você vai ter que não mergulhar nesse prostracismo, não mergulhar nesses enganos. Então, um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade, a origem, a gênese de todos os crimes e desvios da Terra. Engraçado, não sei se vocês conhecem, eu adoro os temas de psicopata, né? Amo os temas de psicopata, é o tema que mais me atrai. Eu sou fascinado para entender a mente humana. Eu acho incrível você observar o que a mente humana é capaz de produzir como verdade e viver uma verdade distorcida. Antigamente se chamava sociopata. Acho que todo mundo aqui lembra.
Não, fulano é um sociopata. Eu acho que ele é um sociopata. Esse termo a própria ciência desconstruiu. Não existe mais esse termo, sociopata. Só existe psicopata. Porque descobriram que não é o ambiente social que gera aquela consciência a agir e reagir assim. Sem amor a ninguém, sem remorso, sem se preocupar com o outro, sem imaginar que o outro está com dor, que o outro está sofrendo. Eu sei que vocês devem estar pensando, então você está querendo dizer que todos nós somos um pouquinho psicopata? Exatamente isso. Exatamente isso. Todos nós somos um pouquinho psicopata. Quando a gente não se preocupa com o outro e o outro sofre devido a uma ação nossa, e a gente fala, caramba, eu nem percebi que você ficou chateado comigo, pode anotar, anota em letras garrafais, porque é um espectro do aspecto psicopata. Você não conseguiu enxergar como agir com amor para com o próximo. Você agiu como você achava que era certo. E o pior, você achava que era certo. Você achava até mesmo que era natural. Então, tudo procede do espírito. Não tem nada que vem da carne. Então, já tentaram investigar, abriram cabeça de um monte de gente, estudaram um monte de cérebros. Não, vou descobrir de onde vem a psicopatia. Não vem do corpo físico. Não é hereditário. É aquele espírito que possui problemas gravíssimos. Talvez em encarnações distantes, nossa, ele quis amar muito alguém. Ele quis tentar se preocupar com alguém e ele sofreu. Aí ele ficou depois zilhões de outras encarnações. Esse negócio de se preocupar com o próximo é uma bobagem. Me causa sofrimento. E eu não quero sofrer. Se o outro sofrer, tudo bem. Eu não quero sofrer. Aí você vai ver surgindo no psiquismo da pessoa, ou seja, no movimento basal de formação do pensamento, princípios de desvio profundo da nossa essência espiritual, que está ligado à fraternidade, que está ligado ao amor. Tudo que desvia profundamente do amor e da fraternidade cria abismos profundos na nossa consciência. Ah, então você quer dizer que tem espíritos que estão do outro lado, perseguindo, que estão querendo empreender no mal, querendo gerar o mal e produzindo o mal. Eles estão criando problemas gravíssimos na consciência deles? É óbvio que estão. Porque eles estão, com certeza, estão acreditando que têm a certeza absoluta que estão certos. Toda pessoa que promove a vingança acha que está certo. Você nunca vai ver um espírito desencarnado chegar na mesa mediúnica, na mesa de desobsessão, falando assim, puxa vida, como era bobagem esse negócio de perseguir, esse negócio de vingança. É uma grande tolice. Nunca você vai ver a pessoa falando isso. Ah, mas por que ela quer se vingar? Porque ela acha que é o certo. Para alguns espíritos, eles têm certeza absoluta. Me fez mal, vai receber o mal. Gente, há pouco tempo atrás, com Moisés, era lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Cristianismo é coisa muito nova na humanidade. Eu estou falando de espíritos que estão aqui há 80 mil anos. Há 100 mil anos. Há 100 mil anos. As pessoas estão imaginando que o espírito vai chegar assim do nada e vai entender que tem que amar. Não é assim que funciona. Ele não tem a menor condição, por si mesmo, entender que ele não deve buscar vingança. Ele acha a vingança algo totalmente natural. Ah, mas não é mais natural para mim. Algumas pessoas podem falar isso no estudo. Não é muito natural para mim. Então espera alguém pisar no seu calo e ver o vulcãozinho brotando dentro de você, que é o fenômeno da cólera. A cólera é uma insatisfação das ações de terceiros para conosco. O que essa cólera pode desempenhar? Às vezes a pessoa briga, grita só verbalmente, não faz nada, não ataca, não maltrata, porque há 10, 20 encarnações anteriormente você mandava cortar a cabeça. Você mandava envenenar. Agora você não faz mais isso, né? Pô, você já sabe que isso está errado. Mas você fica zangada. Você tenta às vezes prejudicar a pessoa. De uma forma furtiva. Fala mal da pessoa de uma forma límpida.
tá numa conversação, surgiu o assunto de fulano e eu brotei o assunto de uma coisa de que é um constrangimento da vida da pessoa. Você não tá vendo, você tá provocando mal. Você não tá vendo, não? Você tem certeza disso? Então nós somos assim ainda. Ah, mas isso é distração. Não, não é. É um desejo íntimo sendo atendido. É uma essência espiritual nossa que está sendo atendido, que você quer atender. Tudo. Esse é o problema de uma lei essencial que Kardec explica, que a gente não conseguiu ainda entender. A chamada lei de adoração. Ah, a lei de adoração está ligada à parte divina, de você querer adorar o divino. Não, não está. A lei de adoração, ela primeiro se manifesta você adorando a você mesmo. Que mané divino. Você adora você mesmo. As suas conquistas, as suas realizações, a sua capacidade. Você constrói a vaidade. Você constrói o orgulho. Com esse princípio dessa lei, né? Onde nós não percebemos que estamos manifestando de forma desequilibrada esse princípio. Então é uma gênese lá dentro da alma. Sim, você tem um potencial de adoração, de adorar. Só que Deus está acreditando que você vai adorar o amor. Vai adorar e escolher com sabedoria para irradiar mais amor a todas as pessoas, a fazer todas as atividades com amor. A estar no local de trabalho, desempenhar o melhor para todos, mesmo que você seja o último. E o melhor, você vai desejar ser o último. Esse é o problema mais grave. Você vai desejar ser o último, porque você vai querer ver as costas da pessoa que tem maior deficiência na sua frente. Passando na sua frente. Você vai conseguir empurrar ela para ela se tornar melhor do que você. Porque você sabe que você tem esse potencial e você quer desempenhá-lo. Não por você, porque você sabe que é uma missão divina. E que você quer estar mais próximo possível da missão divina do que você está buscando hoje. Aí quando a gente começa a comentar assim, você fala assim, puxa vida, mas isso está tão distante do planeta? Claro que está. Porque a gente não vive isso ainda. Na verdade, a gente estuda o cristianismo, estuda o espiritismo, tenta buscar uma consciência de espiritualidade e vive todas as ciências da matéria. Todas elas. N situações nós vivemos essencialmente a matéria. Então é esse o gargalo, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós ainda somos altamente indisciplinados, nós ainda não temos domínio sobre nós mesmos. Tem várias pessoas que falam assim, eu não tenho um problema com vício sexual. Ué, você reencarnou com alguma pessoa que é viciada em sexo? Você foi educada por uma pessoa que é viciada em sexo? Eu não tenho vício com relação à bebida. Você reencarnou com um pai ou uma mãe que fica botando sua chupetinha na bebida alcoólica desde que você nasceu? Você não vai ter opção de não beber. Você tem certeza que você consegue superar? Bem-vindo ao planeta Terra. Um dia você vai querer se testar a esse ponto e vai querer saber. Aí alguém pode falar assim no grupo, não, eu não quero saber disso não. Eu não quero saber disso não. Ué, então você prefere seguir com a dúvida? Não, é uma questão de dúvida, mas aí, quando você falou agora da questão de molhar a chupetinha, eu fiquei pensando assim, mas aí não seria uma questão, estou pensando, eu sei que tudo é o espírito, mas o corpo, de alguma forma, ele não vai ficar, quer dizer, o espírito, nesse momento, ele teria que provar que ele já superou, independente do corpo dele pedir, ele não vai, ele quando tiver autonomia por si mesmo, ele não vai, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ele não vai ceder, assim, quando chegar a uma autonomia de idade. Então, ele não tem a inclinação para isso. Eu conheci pessoas, casal, que bebiam até cair. Não estou brincando, não. Eu ia domingo na casa do colega, os pais estavam caídos na sala, desmaiados e como alcoólico. Eu falava, cara, você não vai chamar a ambulância, não? Você já gritou, você já mexeu com seu pai, com sua mãe, ninguém respondeu, cara. Aí você, não, todo fim de semana estão assim. Ele bebia. Era criança, tinha 14 anos o moleque. 14 anos. Bebia também. Ele falava, eu não gosto disso não. Isso é uma doideira.
Não consigo entender isso. E eu ficava olhando pro moleque assim, caramba, cara, que espírito é esse? Que espírito é esse? A maioria fracassa. A maioria cai e não consegue. Ficava, ajudava. Aí às vezes a mãe caía lá no chão, com a saia aberta, ele ia lá, cobria a mãe. O pai às vezes caía, batia a cabeça no chão, ele botava o travesseiro na cabeça do pai. Eu falei assim, caraca, quem é esse espírito, cara? Quem é esse moleque? Você fica impressionada. Porque eu conheço outros que bebiam até cair junto. Os filhos mergulham no vício profundo. Então, assim, a gente gosta de imaginar que nós somos estáveis, que nós estamos bem, por uma questão de apreço, por uma lei de adoração. Intrinsecamente, você executa a lei de adoração para com você primeiro. Sempre para com você primeiro. Você se adora. Todos nós nos adoramos. Ainda bem. Porque senão nem sequer você teria amor próprio. E se você não tem amor próprio, você não tem como amar o próximo. Mas quando a lei de adoração está em desequilíbrio, na sua essência, ela gera todos os outros vícios, sobre qualquer coisa. Porque você começa a achar que você merece mais felicidade do que o outro. A essência dos nossos desequilíbrios está ligada a como manipulamos a lei de adoração. É o gargalo. É o gargalo principal. Se está em desequilíbrio, nós nos achamos especiais, que temos mais possibilidades, que precisamos de mais recursos, que a nossa felicidade tem que ser agora, porque a gente merece. Eu tenho que ser feliz agora. Ah, mas já estudei que a fonte da nossa infelicidade, na verdade, é a nossa falta de... né? A gente está cheio de defeito. Quanto mais defeitos nós temos, mais infelicidade nós geramos. Não, mas a pessoa não quer viver isso. Porque quanto mais ela enxergar defeito, menos ela se adora. Entendeu? A lei de adoração é uma contrariedade com a evolução. Em essência, é uma contrariedade. Se você manipula ela de maneira desorganizada, desequilibrada. Só que a gente não percebe isso. Então hoje você vê um monte de gente falando assim, ah lá aquele cara bêbado, ah lá aquele cara drogado. Você não sabe que tipo de prova aquele espírito pediu. Você não sabe. Você não sabe que tipo de prova ele está passando. Qual deveria ser o nosso primeiro reflexo? Não importa que prova ele esteja passando, eu vou ajudar ele a superar. Eu vou ajudar ele a se descobrir. Eu vou ajudar ele a se reequilibrar. Ele não está sozinho. Se eu estou percebendo desequilíbrio, Deus está chamando minha atenção. Você não está percebendo à toa. Arruma um jeito de ajudar. Inventa, seja criativa. Porque ajudar não é fácil, não. Vai falar com uma pessoa que adora bebida alcoólica. Pô, uma vez eu fui falar, cara, a pessoa era até espírita. De um grupo lá do Rio de Janeiro. O cara era espírita, o pai era espírita. Foi no enterro do pai dele. E, pô, mas o moleque adora vinho. Adora cerveja, gosta de beber mesmo, de ficar alto, de ficar alegre, ficar animado. Aí um dia eu falei assim pra ele, pô, cara, mas isso é, né? Porque tinha um outro colega nosso do grupo que tinha um problema grave com bebida alcoólica, mas ele não sabia disso. E eu falei assim, poxa, a gente tem que fazer o possível para evitar ao máximo as piadinhas de bebida alcoólica. Porque tem pessoas que podem ter dificuldade de superar essa prova. Pô, me chamou no privado e me descascou. Me destroçou. Eu falei, meu amigo, tudo bem, não fica chateado não. Não quis te criticar não. Você quer beber, fica à vontade. Você tem total liberdade. Você sabe conhecer qual o limite do fundo do poço. E você vai conseguir reverter, tá tranquilo. A pessoa ficou zangada, porque é a escolha que ela queria. Então você fica pensando, hoje no mundo moderno, o que é a essência hoje do mundo moderno? Existe um grupo que sabe que possui defeitos morais e quer transformá-los. Existe um outro grupo que sabe que tem esses defeitos morais e não quer transformá-los, não. Quer incentivá-los, porque ele acha que aqui tá bom, evolui dá muito trabalho. Tá bom ficar aqui mesmo, só essa coisinha desse prazer efêmero, passageiro, que só um pouquinho dessa sensação tá bom. É esse o problema da nossa humanidade hoje, atual. O dilema é esse. É essa a essência da divisão. Existe um grupo
que possui todos os vícios, todos os desequilíbrios e quer se manter neles. E existe outro grupo que não quer. E fala, peraí, eu tenho que mudar isso, eu não quero cair nesses abismos. Eu não quero me mortificar ainda mais do que eu já me mortifico de culpas. Culpas essenciais. Aí vamos falar que a culpa é da carne? Ah, mas poxa, a pessoa veio falar depois comigo. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu quero ter uma sensação de alegria, sabe? Um momento de relaxar. Eu falo, pô, cara, mas você tem que ir quase pro coma alcoólico para relaxar, né? Você não consegue relaxar de outra maneira? É sério? Então, se não tivesse inventado bebida alcoólica, sua vida seria um lixo. Ah, seria mesmo. Então, você já está vendo uma dependência muito forte, cara. Você tem que lutar contra isso. Isso não pode ser sua fonte de felicidade, cara. E a pessoa tá no relacionamento, daqui a pouco vai para outro, daqui a pouco vai para outro. Porque quando você começa um relacionamento, você esconde esses problemas. Você esconde essa situação. E às vezes a mulher pergunta. Às vezes você está num grupo assim de amigos, daqui a pouco o amigo sai, vai para lá, vai para cá, vai para lá, daqui a pouco tá só a menina junto com a gente, ela vai e pergunta: fulano bebe muito? E você fica na saia justa. Peraí que eu vou pegar um copo d'água ali pra mim. Não, não vai embora não. Não vai embora não. Ele bebe muito? Tô achando que tá bebendo muito. Ele sempre bebe assim. A mulher detecta, cara. Parece que é um radar de problema. Problemas de séculos. Problemas seculares. A mulher detecta. É um princípio de intuição, sei lá o que é. Ela quer saber onde tá pisando. A maioria sabe. E muitas continuam na relação sabendo dos problemas, desvios e coisas, mas às vezes a pessoa esconde ao máximo, porque tem vergonha dos próprios defeitos, dos próprios desvios, dos próprios desejos. Não vivemos numa sociedade livre, em que você pode chegar em casa e falar sobre qualquer assunto. O que te perturba, o que te dá alegria, o que te dá prazer. Você não pode falar. A maioria não fala. Eu duvido que aqui no grupo cada um já tenha falado 10 coisas que mais dá prazer e dá alegria para você mesmo, para o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira. Eu digo de tudo, não estou falando só de atividade sexual, não. De tudo. De alimentos, de tudo. A maioria vai dizer, o outro é que tem que procurar saber. O outro é que tem que descobrir. Porque você admitir quer dizer que você buscou isso em você mesmo. E a gente tem medo de procurar. A gente tem medo de saber. Né? Então, essa página ela é muito difícil, muito complicada. Ela toca em assuntos que, no fundo, nós não queremos saber. Né? Porque está na nossa essência. Não importa. Você pode reencarnar num corpo físico de homem, de mulher, nascer num corpo sem nenhum tipo de sexo. Acabou de nascer recentemente. Eu até tinha colocado no grupo, brincando lá com o pessoal. Olha que espírito realmente desafiador. Veio num corpo físico todo deformado e sem nenhum tipo de órgão. Nenhum. Não formou. Se você está prisioneiro ao pensamento católico, apostólico, romano, da identidade cultural, onde Deus pune, você vai dizer que foi Deus que a pessoa estava em excesso e regulou e controlou. Que é o chamado católico espírita. Ou o espírita que não é espiritualista e que não entendeu ainda a mensagem do espiritismo. Se você está dentro da mensagem do espiritismo, você está vendo que aquele espírita está se desafiando. Ele quer vir sem aquele recurso. Ele quer vir sem... Ah, por quê? Porque a genitália faz ele ter desejos? Não. Porque ele está psiquicamente lutando contra isso. Não importa com que órgão que eu venho. Eu não quero mais ter vício sexual. Isso vai aumentar, isso vai crescer, isso vai se expandir. Como N situações estão se expandindo de dificuldades maiores para a hora de reencarnar. Então, é a nossa essência lutando. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais aquilo outro. E o pior são aqueles espíritos que vêm com uma sensação de culpa. O espírito reencarna, ele não quer viver nada. Ele não quer viver nenhuma experiência, porque ele acha que todas as experiências são decepcionantes. Não são. Todas as experiências são maravilhosas. Nós é que absorvemos de uma forma inconsistente.
nós que agimos e reagimos de uma forma desequilibrada. Então nós temos que realmente mudar esse aspecto, porque isso aqui é milenar, tá, gente? A carne é fraca. Quando eu estou no corpo físico, eu tenho necessidade disso, necessidade daquilo. A pessoa não entende o porquê. Mas é a sua consciência, animando um corpo físico, é que tem essas necessidades, né? Tá ok? Zélia, para nós evoluir, nós precisamos passar por todas as experiências, né? Cada vinda aqui, né? Com certeza. E por vezes mais de uma vez. Mais de uma vez a mesma experiência. E é claro, todas as experiências estão sendo patrocinadas para que tenhamos experiência com amor. Tenhamos experiência com amor. Ninguém nasce de chocadeira. Todo mundo teve um pai, teve uma mãe, uma avó, um avô, alguém que ajudou a criar. Não importa. A pessoa foi constrangida por amor. Teve amor, recebeu amor. Então, se você teve constrangimentos por amor, por que você não agiu com amor? O principal freio dos nossos desequilíbrios não é consciência. Não é um pensamento de lógica. É o pensamento do amor. Porque você começa a pensar, peraí, eu devo ofertar amor a terceiros. Nunca dor, nunca desequilíbrio, nunca perturbação, nunca enganos, mais exemplos, maus exemplos. Aí você começa a querer mudar a sua forma de agir. O maior relógio regulador das nossas almas é o amor. Não é a dor, tá? Você pode passar dor, milhões de encarnações com o mesmo tipo de dor. Você não vai mudar. Não muda. Agora, quando você começa a sofrer os constrangimentos do amor, tudo muda. O amor constrange. Você recebeu amor e carinho. Poxa, mas eu era um espírito violento, eu era mau, eu era perverso. Às vezes a pessoa que está te recebendo já foi um pouquinho de vítima das suas ações deletérias. Aí a pessoa está lá com você de novo e vai te apoiar, vai te ajudar, vai te tolerar, vai te compreender. E é um princípio de perdão. Aquele amor constrange, gera constrangimento. E esse constrangimento é a centelha divina que vira a chave para outras direções. Então, não é a carne, não é o corpo físico, somos nós que pensamos, nós que sentimos, nós é que desejamos. Só que a gente está sempre buscando a felicidade em algum lugar externo, nunca no mundo interno. Quem sou eu para desejar a felicidade dentro de mim mesmo? Mas não existe nenhum outro lugar. Não existe nenhum outro lugar. É uma ilusão. Não, mas nosso lar... Não, nosso lar foi construído por outros espíritos. Existe a manifestação inteligente de outros espíritos. Existe a manifestação de amor de outros espíritos que mantém e sustenta aquilo ali funcionando. Senão, não teria sentido. E Emmanuel dá uma dica sobre isso no livro Pensamento e Vida, quando ele fala que os campos gravitacionais dos grandes planetas, dos grandes sóis, na verdade, é um pouquinho da manifestação inteligente de outros espíritos. Olha que ponto chega, a ponto de manipular a energia gravitacional. Gravidade mesmo. A gravidade do planeta é controlada. Ela não é uma lei automática. Existe um controle sobre isso. Você sai do planeta Terra, não tem gravidade? É lógico que tem gravidade. Não na mesma intensidade como próximo do núcleo da Terra. Então, a gravidade ela se espalha em todos os campos da galáxia, porque todos eles são habitados, sem exceção. Então, Deus não age diretamente na matéria. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Deus não age diretamente na matéria. Não age. Ele deixa que outros espíritos que fazem parte da criação assim exerça a sua vontade, a vontade dele, a vontade do Pai. Ele diretamente não manipula absolutamente nada. Absolutamente nada. A não ser fornecer o fluido cósmico universal. A matéria quintessencial, a matéria mais essencial. Dali, todos os espíritos têm bastante recurso para trabalhar, bastante recurso para fazer e está em harmonia com o Pai, em equilíbrio, com tudo,
em relação à vontade do Pai. Porque todos nós somos a imagem e semelhança. E operamos pela semelhança. E operamos por esse reflexo. Mas ele não opera diretamente na matéria. Não sou eu que digo isso. Isso também está no Livro dos Espíritos. Isso também já foi esclarecido por Emmanuel em outros momentos. Mas depois a gente volta para esse tópico. Então, por isso que nós estamos num treinamento muito profundo na matéria. É essa a resposta que a gente vai chegar. Por que eu tenho que treinar tanto no corpo físico? Por que eu tenho que... porque vai ter um momento que você vai ter que manipular grandes massas de corpos, seja celeste, seja o que for. Se você não tiver o mínimo de equilíbrio, você vai desempenhar mal a função, vai desempenhar mal a tarefa. Você está sendo preparado para as galáxias. Você está sendo preparado para o universo. Não é para ficar como filho de chocadeira para não fazer nada. Para ficar tocando querubins, tocando harpa. Não é isso. Isso é invencionismo humano perturbado, desequilibrado. Estamos sendo desenvolvidos para grandes projetos, grandes desenvolvimentos. Para isso, precisamos, no mínimo, alcançar os nossos equilíbrios, manifestando a nossa consciência diretamente na matéria. Porque depois vamos manipular matérias com a nossa consciência. Você entendeu? Nós vamos continuar manipulando matéria para sempre. Para todos sempre vamos manipular matéria. Porque nós somos espíritos, nós não somos matéria. É coisa. Vamos estar fazendo coisas com a nossa consciência. Agora, se ela está desequilibrada, se ela desempenha mal, se ela entra em fadiga rapidamente, se ela quer alcançar somente o que ela quer e não o que Deus quer, ela ainda precisa ser disciplinada. Então, Deus não pune, Deus disciplina. E a palavra disciplina, hoje em dia na Terra, é um palavrão, virou uma palavra ruim. Mas não é ruim, é maravilhoso. Porque estamos sendo disciplinados para algo maravilhoso, para algo de grande esplendor. Mas precisamos despertar que nós não somos a matéria. Estamos aqui animando a nossa consciência para manipular matéria, para empenhar a vontade, o bem, o amor na matéria. Então é essencial esse treinamento. Nunca foi tão importante. Desculpa aí ter avançado demais. Então vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, as possibilidades de estarmos estudando um pouco mais sobre os teus ensinamentos, páginas tão complexas, tão esclarecedoras, especialmente para o nosso campo dos sentimentos, que temos que nos preocupar em nos autoaperfeiçoar, em controlar cada um dos aspectos da vida, botando mais amor em tudo que nós fazemos e reconhecendo o amor de que tudo recebemos. Obrigado, Senhor, por esse mecanismo, por essa escola maravilhosa que é o planeta Terra, a nos auxiliar e a nos brindar com o desenvolvimento da nossa consciência para o amor e a sabedoria, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.